Hortêncio Martins e Raul Almeida são os convidados deste Enfoque. Minha senhora, muito boa tarde. Hortêncio, começava por si. As negociações para o Orçamento de Estado foi admitido assim mesmo pelo Primeiro-Ministro, não estão fáceis. Há aqui uma diferença de 0,3 pontos sobre o objetivo do déficit, como se lá chegar. E a esquerda por cá a pressionar, nomeadamente o Partido Comunista Português, dizendo que pode haver problemas com o acordo. É o choque com a realidade do que é um acordo com as esquerdas? Eu não acho que seja o choque com a realidade. Há aqui a assunção clara do que são compromissos que foram tomados, compromissos do programa que estão vertidos no programa do Partido Socialista, no programa do Governo, que resultam, alguns dos quais, dos acordos com os partidos que dão suporte parlamentar a este Governo e que nessas medidas, muitas delas foram medidas que até foram mitigadas, digamos assim, na sua aplicação, já tendo em conta um determinado compromisso. E o objetivo que julgo que estará, que é patente, é que a redução do déficit se faça, e isso é assumido pelo Partido Socialista, de forma mais lenta do que vinha a ser proposto pelo anterior governo. E isso também Bruxelas parece estar a aceitar, no sentido em que 2,5 já é superior àquilo que era a promessa de 1,8 do anterior executivo, mas exige poupanças adicionais. Sim, mas entre 2,5 e 2,8 são os tais 600 milhões que podem estar em causa. O que também é preciso ter em conta é que há aspectos que podem que são algumas surpresas, por exemplo, a questão do Banif, que também teve os seus custos e que, cuja situação não era prevista pelo atual governo da forma como veio ter que ser resolvida, digamos assim, e há outras... Mas isso afeta essencialmente o déficit de 2015. Eu sei, depende também do resultado das vendas para percebermos exatamente o impacto nas contas deste ano, porque relativamente ao de 2015 e ao apuramento que se faça, é como a Alexandra acabou de dizer. Mas eu acho que há de facto uma opção diferente no caminho tomado, porque se entende, e o Governo assume, e o Partido Socialista também assume isso, e os outros partidos estão a suportar, digamos, a esta governação, que são necessárias medidas que estimulem a economia, e isso, no caminho estabelecido pelo PS, faz através da recuperação dos rendimentos, algo que, medidas que já foram anunciadas e que virão neste orçamento, nesta proposta de orçamento que irá ser entregue ao Parlamento em breve. E naturalmente, essas escolhas que representam numa primeira fase uma despesa, e são despesa naturalmente, o PS tem a esperança que, revertidas depois em consumo, que entrem na dinâmica de geração de economia e de receita, que através dos impostos depois possam desenvolver, digamos, um aumento do produto interno bruto, que é isso que também se pretende, e da dinâmica depois das receitas através dos impostos, naturalmente. Porque aquilo que estava a acontecer era que a receita do anterior governo já tinha, e que já se tinha provado, era uma receita de empobrecimento, de recuo do produto interno bruto, e isso também representa um recuo das receitas, a não ser que a forma aplicada seja sempre por mais impostos, só que depois as empresas e os particulares só podem pagar até um determinado ponto, porque chegam a uma situação de tal empobrecimento que, como até já é assumido até pelos candidatos presidenciais, alguns até vindo da área da direita, é necessário apoios sociais para ajudar as pessoas a sair da pobreza, e os índices de empobrecimento, tanto das populações mais frágeis, nomeadamente de idosos e de crianças, são preocupantes, e são realmente também um dos vértices deste programa que estará vertido no orçamento e que passa também pelo reforço dos apoios sociais, como se sabe.
Naturalmente que a questão da desigualdade e da pobreza em Portugal, Raul, é um problema que preocupará a todos. Não sabemos exatamente se será a principal preocupação de Bruxelas. Declarações como as de Catarina Martins a dizer que Bruxelas está a esquecer que a esquerda ganhou em Portugal podem dificultar as negociações. Bem, antes de mais, boa tarde. Eu entendo que as declarações de Catarina Martins, assim como as declarações de Jerónimo de Sousa, são expectáveis e só a cegueira, a ambição desmedida de António Costa chegar a Primeiro-Ministro do modo que chegou, perdendo as eleições, é que podem justificar uma ilusão em relação ao comportamento de Catarina Martins e de Jerónimo de Sousa. Por toda a Europa se previa isto e, obviamente, que não podemos dizer, nem podemos, obviamente, que Catarina Martins vale o que vale, tem os votos que tem, mas é um suporte fundamental da atual governação do país. E qualquer declaração de Catarina Martins, que, de resto, é acompanhada por uma declaração de António Costa, atual Primeiro-Ministro, a dizer os limites do déficit não comprometerão nem põem em causa os nossos... a esquerda, com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Portanto, quando Catarina Martins diz uma coisa extraordinária, de uma sobranceria extraordinária, que é, eventualmente, em Bruxelas ainda não perceberam que quem governa agora não é o CDS e o PSD, é o Partido Socialista apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, eu digo, eventualmente, Catarina Martins e estas pessoas ainda não perceberam que quem pede dinheiro, quem precisa, tem que se submeter a condições. Não é quem precisa, não é quem pede. Não é qualquer um de nós, quando contrai um empréstimo bancário para a aquisição da sua casa, não chega ao banco e diz, meus senhores, isto vai ser como eu quero, eu pago se quiser, e os senhores não têm mais do que fazer do que entregar-me o dinheiro para eu comprar a casa. Não é assim que as coisas funcionam. Portanto, Catarina Martins não percebe, ou percebe, mas isto é tal demagogia que ficou consubstanciada ontem. Ontem Catarina Martins também, de forma anedótica e patética, apareceu a dizer que no Bloco de Esquerda ninguém tinha pedido a subvenção vitalícia suficiente, nem percurso parlamentar suficiente para pedir o que quer que fosse. E isto é mais uma irresponsabilidade. Nós temos o país entregue a irresponsáveis, temos o país entregue ao irresponsável mor que se deixa fascinar por esta ambição pelo exercício do cargo, pelo próprio exercício e não em governar o país. E temos, eu creio que, sinais muito preocupantes para este orçamento. Hortêncio Martins falava da preocupação social. Que preocupação social é esta? Que se recusa a indexar a subida das pensões mínimas sociais e rurais que o anterior governo foi atualizando, não para os níveis desejáveis, mas para os níveis possíveis, e que neste momento este governo se recusa a atualizar ao nível da inflação anual. Não é dar mais poder de compra a estas pessoas, é manter o poder de compra já de si tão fraco destas pessoas. Se isto é preocupação social, se o corte do quociente familiar no IRS é preocupação social, eu não sei o que é preocupação social. A preocupação social existe em todas as pessoas, eu não me julgo mais preocupado do que ninguém, não tenho essa coisa que a esquerda tem de monopólio do coração, não, toda a gente tem coração e toda a gente tem preocupação social. Depois, na definição das políticas, uns priorizam, outros não. Neste momento, a prioridade deste governo e de António Costa é manter os apoios que lhe proporcionem a manutenção do cargo de Primeiro-Ministro. É a cedência total e ruinosa aos sindicatos. É a pressão e a chantagem permanente do Partido Comunista. E é uma assistência às grandes corporações. E se a esquerda abandonar o Partido Socialista justamente porque na senda do cumprimento dos compromissos internacionais e de uma negociação difícil em Bruxelas, tiver que ser a direita a apoiar? A direita dificilmente está preparada para eleições agora, por exemplo. Alexandra, a direita não tem de apoiar o que quer que seja. Pois porque não. Diz desde o primeiro minuto e com razão... As eleições agora para a direita eram uma boa altura? Alexandra, eu muito francamente, o que estou a ver do estado do país, é óbvio que o CDS está num processo de transição, exemplar, mas ainda assim um processo de transição. É óbvio que o PSD está a encontrar o seu caminho e a sua forma de estar na oposição, porque é óbvio que isto foi um choque e que não é fácil lidar com esta nova realidade, e há um percurso a fazer em termos de oposição. Agora, independentemente do modo como se está a fazer oposição hoje,
o governo está a ser ruinoso. E eu entendo que quando se está a criar uma clivagem, eu dou-lhe um exemplo muito claro. Nós temos, muito rapidamente, temos a questão das 35 horas na função pública, discriminando de forma, eu não consigo classificar, de forma inclassificável, os trabalhadores do privado, dizendo que não há custos. É mentira, há custos. Quem é que suporta estes custos? Os trabalhadores do privado com os seus impostos. Isto começa a criar um deslaçamento, uma quebra na coesão social, começa a reverter reformas importantes, começa a pôr em causa princípios de igualdade que são altamente preocupantes. Portanto, independentemente de o CDS já ter a sua liderança eleita em Congresso, será rápido. Independentemente do PSD ter encontrado ou não o seu caminho na oposição, já ambos deram provas de serem, na pior das suas formas, muitíssimo melhor do que este governo, na melhor das suas hipóteses. Hortêncio, perguntar-lhe há pouco fazia referência ao programa do Partido Socialista e há uma lógica económica subjacente que é justamente aumentando o rendimento das pessoas, devolve-se à economia cresce e cobram-se impostos. Mas a Troika, que chega a Portugal para a semana, traz uma lista de 18 encomendas para Portugal, mas a tónica da Troika é em duas coisas muito concretas. A questão do investimento e não do consumo e a questão do setor financeiro. Como é que se pode dar resposta a estas duas questões? Sim, eu discordo de muitas das coisas que o Raul esteve a dizer e, naturalmente, ainda percebo que esteja em estado de choque. Mas é a altura de ir passando. Porque, afinal de contas, afinal de contas, as eleições já foram quase há mais de um mês, não é? E num mês tudo isto aconteceu. Muita coisa mudou e há que respeitar as instituições, respeitar o Parlamento. Do Executivo, o Banif. Exato. Sim. Mas o Banif não pode ser alibi para todos os desmandos e respeitar as opções que são feitas e tomadas no Parlamento, e nós estamos num regime democrático, mesmo que não lhe agrada, e eu compreendo que não lhe agrada. Agora, não, já disse, democrático agrada-me o mais possível. Já disse, não, mas que as opções não lhe agradam. Mas já vimos que a forma de estar deste governo é completamente diferente da forma de estar do governo anterior. Aliás, mesmo perante Bruxelas. Nem Bruxelas. Não, vamos por partes, Alexandre, se me permite. De facto, o governo anterior era acusado muitas das vezes de uma certa subserviência face a Bruxelas e de não defender suficientemente os interesses dos portugueses. Já foi afirmado e muitas das vezes era dito no Parlamento e até incentivada que o governo agisse de outra forma, defendendo os interesses dos portugueses, como outros países faziam, como a Irlanda, etc. O que, na nossa opinião, nunca foi feito. E o governo do Partido Socialista pretende, efetivamente, não ter essa atitude de subserviência. Daí que, mesmo no que diz respeito à questão dos resultados da governação anterior, isso também já foi visível, já foi julgado e portanto, na minha opinião, era um caminho com resultados desastrosos para a economia e desastrosos para as pessoas. Agora, relativamente à questão do investimento e da questão do setor financeiro. De facto, eu também acho que é preciso ter cuidado com o que se diz e, naturalmente, o nosso desejo é que haja mais investimentos. Aliás, hoje mesmo o Ministro da Economia esteve a inaugurar um investimento da Altice em Aveiro e afirmou que outros investimentos estavam em carteira para serem inaugurados. E é naturalmente... Também este foi um dos indicadores em que se pôde dizer que a política anterior também foi muito mal sucedida, porque o investimento recuou há décadas atrás. Portanto, não teve certamente um bom resultado ao nível deste indicador. E eu acho que hoje houve um dado que tem a ver com a dívida pública e com o leilão que foi realizado, que demonstra de certa maneira,
que, que há um crédito na economia portuguesa. Há 3 meses o Partido Socialista dizia a cada leilão que Portugal se financiava abaixo, dizia que a responsabilidade não era do Governo, mas do BCE. Mas eu não estou a dizer que mudou. O BCE também não mudou. O BCE, o BCE mudou a forma de estar e isso tem consequências no caso destes leilões, como tem noutros países e, portanto, esse impacto, eu já dizia isso na altura e não nego que esse é um impacto positivo. Mas o que também naturalmente posso dizer é que não é revelador do tal assustar dos investidores, porque também quando se está a dizer que os investidores estão assustados, temos que nos fundamentar em algo. E por isso é que eu fiz esta afirmação, porque os investidores investem por muitos motivos. É claro que fazem a comparação de onde é que podem investir. E claro que hoje em dia as matérias-primas, nomeadamente o petróleo, têm está em níveis de há 12 anos, não é? E todos os dias bate recordes e, naturalmente, quem tem dinheiro procura ativos que tenham remuneração e rentabilidade. E o facto das dívidas soberanas terem a rentabilidade e de haver confiança nesses mercados são fatores que ainda fazem com que haja opções de compra. Porque se de facto não houvesse crédito nenhum, também não tínhamos estes resultados. Mas, Hortência, ainda assim, esta emissão de hoje, que foi a juros negativos e um ótimo resultado para Portugal, foi superior às 2 emissões comparáveis anteriores. A emissão da semana passada de 4 mil milhões de euros também teve um prémio de aumento, um aumento de 50% face à emissão anterior. Alexandra sabe que está a falar destas matérias aqui todos os dias, as questões de alguma instabilidade com a China fazem perspectivar que há alguma refração da economia. Mas, por outro lado, agora antes estava a ver o vosso programa e também via sinais e a revisão dos indicadores do FMI de recuperação na própria Europa. Portanto, há sinais, alguns negativos e há outros sinais que são positivos. O que nós esperamos é que, mesmo ao nível da Europa, haja tomada de posição no sentido de que, efetivamente, a necessidade de criação de emprego, que só pode vir por via do investimento, naturalmente, seja encarado como uma medida crucial, não só por Portugal, que já assumiu como uma das grandes prioridades, como nos demais países, porque isso é essencial a todos os níveis, não só em termos económicos, mas também ao nível social, como se entende, não se aguentam taxas de desemprego na ordem dos 30 e tal %, sobretudo de emprego jovem. E isso, em termos de futuro, é muito negativo, não é? Não ter perspectivas de futuro e nós temos que reganhar até a população que se viu obrigada a sair de Portugal. Raul Almeida, esta semana o Commerce Bank faz um relatório bastante negativo para Portugal, até coloca em cima da mesa a possibilidade de Portugal vir a precisar de um novo resgate. O Commerce Bank, não estamos a falar de nenhuma entidade, é uma entidade credível, não estamos a falar de nenhuma entidade leviana, nem ao serviço de quem quer que seja. É uma entidade que aconselha os investidores e que, quando emite um parecer destes, quando fala neste tom, mede cada vírgula que usa, onde a põe e cada palavra que aplica. Portanto, nesse sentido, é assustador. Não estamos a falar de um banco especulativo, estamos a falar de uma grande instituição financeira europeia e, nesse sentido, o relatório do Commerce Bank é arrasador e é um sério aviso que eu espero que seja tido em devida conta pelo governo do país. O que se passa em relação aos investidores, o que se passou nesta colocação de dívida, ainda bem aquilo que a Hortência disse, há uma parte em que concordamos, é óbvio que as commodities e os preços onde estão permanentemente minas a fecharem em todo o mundo por falta de rentabilidade na exploração, o preço do petróleo, empurram as pessoas para as dívidas soberanas, os investidores, e Portugal fica aqui, mas fica numa posição já de fragilidade, porque se não tivesse o BCE como chapéu de chuva, como proteção, não tem já a credibilidade neste momento que tinha há algum tempo atrás. E há aqui uma diferença de concepção, de conceito económico que é respeitável, mas que precisa ser aferido e precisa ser medido. O país vinha com indicadores económicos, e a realidade não pode ser negada, vinha com indicadores económicos
crescentemente positivos e que se vinham a traduzir no ciclo de criação de emprego permanente ao longo do tempo. Mas também mostrava uma derrapagem das contas públicas sim, do déficit em setembro e, portanto, sim, estamos a falar de... Nós estamos a falar de um caminho, atenção, nós estamos a falar de um caminho muito difícil, estamos a falar de um caminho com muitas fragilidades e que todos estes resultados precisavam de serem cimentados, precisavam de ser consolidados ao longo do tempo. A reversão de tudo isto é extremamente perigosa. A reversão do próprio modelo económico. Nós, o que é que eu acredito, e acredito que a maior parte das pessoas do meu espectro ideológico acreditam, nós entendemos que é preciso atrair investimento através da competitividade. Essa competitividade e esse investimento criarão emprego e as pessoas, tendo emprego, terão mais disponibilidade para gastar e assim funcionará o mercado. É a tal concepção diferente do modelo económico. Exatamente. O Partido Socialista... Mesmo que não haja mercado interno, que as pessoas não tenham dinheiro para comprar. É assim que se cria o mercado interno. Agora, não vamos... É como o Partido Socialista e o Dr. João Galamba e outros do Partido Socialista criaram este modelo milagroso, que é dar dinheiro às pessoas, as pessoas consumirão, criar-se-ão empregos para produzir aquilo que as pessoas consomem, e há aqui um modelo virtuoso que nunca funcionou em parte nenhuma do mundo. Virão com o New Deal americano, com toda essa época pós-recessão. Não tem nada a ver com isto. Isto é uma ficção. Ou com países com que têm uma indústria bastante estabelecida e que se consomem Alexandra, produtos obviamente, se estivermos a falar no mercado alemão, mas no mercado alemão, por exemplo, ou mesmo no mercado espanhol, que tem uma indústria com massa crítica muito forte. O americano também. Nós, quando vamos ver estas medidas, são sempre mixes de medidas, não são uma fé cega num modelo que, digamos, o bom senso e o bom termo está sempre com moderação e é sempre visto com moderação. Este governo tem um dogmatismo. Este modelo tem um dogmatismo ideológico condicionado por dois dogmatismos piores ainda de extrema esquerda. Serão bem melhores. Os sinais para a Europa são os piores possíveis. Eu temo o pior, é muito mau, depois do que fizermos, depois de termos mandado embora a Troika, depois de termos recuperado a nossa soberania, voltar-se a falar novamente em Troika, voltar-se a falar novamente num novo resgate. A Troika já vinha, estava programada, vamos aqui. O Enfoque termina por aqui.